Bom dia meninas! A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Bora para mais um encontro com Deus? Amém? Você está pronta para ser curada pelo poder da palavra? Amém? Vamos então? Gênesis capítulo 45, versículo 2 diz assim: E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Escuta, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Amém? Queridas, nessa manhã nós vamos falar sobre uma chave. Uma chave que vai levar você a ser curada de muitas das coisas que você está vivendo hoje. Amém? É uma chave importantíssima. Na verdade, é uma chave essencial. De repente, se você pegar essa chave e usar ela, você não tem ideia do que pode acontecer na sua vida, a mudança que pode acontecer na sua vida. Lembra que eu disse ontem que o segredo de nós sermos curadas e libertas pelo poder da palavra não é somente ouvir a palavra, e sim praticar aquilo que a palavra está nos dizendo? Ontem, no vídeo que eu enviei para o grupo, estava dizendo a respeito de... Não sei se você ouviu, se você chegou agora no grupo, mas estava dizendo a respeito de feridas, a respeito de traumas, a respeito de coisas que aconteceram durante a nossa vida passada, que fez com que você chegasse hoje no estado que você está emocional. Então, minhas queridas, para nós sermos curadas, libertas e transformadas pelo poder da palavra, nós temos que colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Amém? Foi assim que eu consegui ser curada de tantas coisas que eu já passei. Eu falo para você, muitas vezes você pensa, meu Deus, parece que só eu sofro na vida. Eu falo para você, se eu contar para você a minha história, você chora. Nem parece verdade. Mas eu estou aqui. Igual aquele louvor que fala, olha eu aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui e graças à misericórdia do Senhor que me alcançou. Amém? E eu pude entender que é através disso daqui, ó, que nós resolvemos todos os problemas das nossas vidas. Queridas, como eu disse ontem, existem muitas de nós que, desde a infância, o inimigo vem usando de situações para te ferir, como rejeição, abandono, abuso, né? Maus tratos, ausência de amor, de carinho. Isso daí vai causando feridas que nós vamos carregando ao longo da nossa vida. Isso daí traz consequências assim terríveis, porque cada coisa te leva a um estado emocional diferente. Uma pessoa, por exemplo, que foi abandonada, uma pessoa que foi abandonada na infância, né, por pais, ou de repente até na adolescência, não importa a época da sua vida que você sofreu um abandono, consequentemente, isso vai fazer de você uma mulher insegura, com medo de ser abandonada novamente. Uma mulher traída é uma mulher que ela cria essa ferida emocional
e causa uma insegurança também. Uma mulher que foi rejeitada durante a sua vida, ela vai ser uma mulher carente, uma mulher que não cresceu com carinho, com amor de pai, principalmente de pai, né? Porque muitas vezes a mulher assim é criada só com mãe, tem carinho de mãe, mas queridas, eu falo para você diante de Deus, o carinho e o amor do pai é essencial, é importantíssimo na vida da mulher. Você tá entendendo? Porque sabe aquelas mulheres que muitas vezes muitas de nós critica e fala, nossa, essa mulher aí uma hora tá com um, outra hora tá com outro, ela não para com ninguém, tá sempre com alguém, tá sempre atrás de um homem. Você tá entendendo? Muitas vezes nós criticamos esse tipo de mulher, mas você não sabe o que ela passou na vida dela. E geralmente uma mulher assim, que ela tá sempre atrás de alguém do sexo oposto, né? Atrás de um homem, é porque ela não teve um pai. E ela busca o carinho e o amor que ela não teve no pai dela. Então, assim, é muito perigoso eu e você julgarmos as pessoas. Tanto que Jesus, ele condena na Bíblia o julgamento. O julgamento cabe ao Senhor. Cabe a mim e a você orar pelas pessoas, trazer elas para perto, sabe? Pessoas feridas, elas ferem. E muitas vezes nós nos afastamos porque geralmente uma pessoa que fere a outra, ela é amarga, ela é ressentida, ela é mal-humorada. E geralmente a nossa tendência é nos afastar desse tipo de gente, não é verdade? Só que você não sabe que essa pessoa ela pode ter sido ferida durante a sua vida e por isso que hoje ela é do jeito que é. Ela é amarga, ela é mal-humorada, né? Você não vê na história de Ruth, né? E Noemi? Noemi, ela perdeu o seu marido, ela perdeu os seus filhos, ela teve que abandonar o lugar que ela morava, né? Voltar ali para a terra dela, né, com a cara e com a coragem, né, com a cara mais deslavada do mundo, porque ela havia saído de lá, sozinha, né, com as suas 2 noras, somente porque os filhos haviam morrido, e ela se tornou uma mulher amarga. Ela falou assim, a partir de hoje não me chamo Noemi, eu me chamo Mara, e Mara significava amarga. Você está entendendo? Então as pessoas, por conta de circunstâncias da sua vida, elas se tornam duras, elas se tornam secas, elas se tornam amargas, rígidas. Você está entendendo? E muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e queremos nos afastar. Só que o que essa pessoa precisa é de cura da sua alma, é de libertação, porque foi uma semente que o inimigo foi plantando durante a sua vida para levar essa mulher a ser do jeito que ela é hoje. Você está entendendo? Então existem muitas coisas que nós temos que olhar com os olhos de Deus, minhas irmãs. Com os olhos de Deus. Não julgue as pessoas do jeito que elas são. É ruim muitas vezes ser ferido, ser maltratado por alguém. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o homem. Você está entendendo? A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Então nós temos que entender que nós podemos ser um canal de cura e libertação na vida de alguém, ou você pode acabar de jogar a pessoa no poço que ela se encontra. Você quer ser quem nesse dia? Porque você destratando muitas vezes, você se afastando, rejeitando esse tipo de pessoa, você está jogando ela cada vez mais nesse poço de lama, de enfermidades espirituais que ela vive. Você está entendendo?
ou você pode estender a mão para ela entender e separar as coisas. Fala, não, ela é desse jeito, mas eu sei que não é ela. Eu sei que isso daí é porque ou o inimigo está se manifestando através da vida dela para me ferir também, ou ela é uma pessoa machucada, é uma pessoa ferida. Então, que nós possamos entender mais as pessoas. Aqui, voltando para a palavra, José levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e toda a casa de Faraó ouviu. Como eu disse aqui, né? No versículo 4. Então disse ele, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Queridos, José era filho de Jacó, o filho preferido do papai, né? Porque ele era o filho, né, da esposa de Jacó que ele mais amava, né? Jacó amava Raquel e Raquel era estéril. Então José foi uma vitória, entendeu? José foi o filho querido de Jacó. E José, ele era aquele menino que Jacó trouxe para perto dele e ensinava tudo a ele. E Jacó ensinou a José a ler, a escrever. Então assim, José foi um menino diferenciado. Então ele foi um menino protegido, você está entendendo? Porque também era o filho da velhice de Jacó. Então, queridas, o que eu quero dizer? Sendo o preferido, ele não era o único filho de Jacó. Jacó tinha outros filhos, né, com Leia. E aí criou-se um ciúme e uma inveja dos seus irmãos. E os seus irmãos, por conta disso, né, porque com certeza o amor, o carinho, a atenção de Jacó para com os outros irmãos não era o mesmo. De repente isso aconteceu com você e isso causa feridas, sabe? De repente os irmãos de José não eram tão ruins assim, só que por conta dessa diferença, entendeu? Nossa, ele só protege a José, né? Tudo é José, tudo é para José. Uma capa linda, colorida foi dada para José. Eu nunca recebi uma capa dessa. Então os irmãos começaram a ficar feridos emocionalmente e fizeram o quê? Por conta dessa inveja, desse ciúme que tinham de José, pegaram ele e venderam José para o Egito. E José, coitado, ele foi viver uma vida de provações a partir daí. Ele foi levado para o Egito e foi viver como escravo. E aí ele foi pego numa injustiça porque a mulher de Potifar se interessou por ele e caluniou ele como José não quis ceder à tentação de ficar com a mulher de Potifar, porque José era um rapaz temente a Deus. Ele não quis e como vingança a mulher de Potifar acusou ele de ter sido abusada por José e José foi preso. Então muitas coisas aconteceram na vida de José, muitas desgraças aconteceram na vida de José por conta dos seus irmãos que o venderam, entendeu? Na mente de José, tudo que ele tinha sofrido era por conta dos seus irmãos. Você está entendendo? E aí, a palavra do Senhor diz que José, depois de tudo isso que aconteceu na vida dele, ele se tornou governador do Egito, o homem mais importante do Egito. Tá entendendo? Ele só estava abaixo de Faraó. E numa determinada situação, que não dá tempo de eu explicar, os irmãos de José foram ao Egito atrás de alimento. E José, nesse tempo, era governador. Então, quando José avistou que os seus irmãos estavam ali na fila, né, para comprar alimento no Egito, foi um baque, tanto para José quanto para os seus irmãos. Na hora que José viu, ele perguntou a respeito do pai dele, porque o pai tinha ficado na onde eles moravam, foram só os irmãos. Os irmãos ficaram pasmos de ver que José estava vivo. Eu acredito que foi uma mistura ali de alegria,
né? Com susto, porque eu acredito que eles aprenderam a lição. José ficou anos, né, longe do seu pai, e o seu pai, Jacó, amava demais a José. Então, Jacó sofreu demais por conta dessa perda, por achar que José estava morto. Então, os seus irmãos viram ali o sofrimento de Jacó todos esses anos por conta de uma mentira, né? Porque eles falaram ali que José tinha morrido, mas eles haviam vendido José. Tá entendendo? Então, quando José avistou os seus irmãos, ali foi uma mistura de sentimentos também. Aquilo que talvez estivesse adormecido, porque não tinha morrido ainda. Aquilo que estava adormecido dentro dele, aquele ressentimento, aquela mágoa que ele tinha dos irmãos dele por ter sido, né, por ter sido o canal ali de toda a desgraça que aconteceu na vida dele, veio tudo à tona. Você está entendendo? Então, quando ele avistou os irmãos, aquela ferida que estava ainda ali com uma casquinha rasa, sabe? Parece que foi assim, ó, fizeram assim na feridinha de José e voltou a sangrar novamente. E aí, quando José voltou para casa, a palavra do Senhor disse que ele levantou a sua voz com choro, e ele chorou tão alto, de maneira que todo o Egito e a casa de Faraó ouviram. Eu acredito que ali José, ele queria dar o grito da alma dele, parece que a alma dele queria gritar. E é isso que eu venho falar para você nesse dia. A alma de José queria gritar, ele queria tirar de dentro dele tudo aquilo, sabe, aquele ressentimento, aquela mágoa, tudo aquilo que ele sentia, ele queria através do choro soltar para fora. E é isso que você precisa fazer nesse dia. Todos aqueles que te feriram, tudo aquilo que fizeram para você, você precisa dar o grito da tua alma e falar: chega! Eu não aceito mais essa enfermidade, eu não aceito mais viver desse jeito, triste, amargurada, ressentida, magoada, por conta disso que fizeram comigo. Eu quero viver. Queridas, vocês não entendem uma coisa. Quando você está magoado com alguém, quem sofre com isso é você. Não é a pessoa que fez mal para você, a vida dela seguiu, a vida dela, de repente ela nem percebeu o mal que te fez. Ou se ela percebeu, ela continua vivendo, mas você continua carregando essa pessoa aqui em cima dos seus ombros. Sabe, a falta de perdão é como um câncer que vai te corroendo dia após dia. E você vai revivendo aquilo que você passou, vai revivendo todos os dias, você vai carregando essa pessoa com você. Então, nessa manhã, para que você seja curada, para que você seja liberta, para que você venha viver em novidade de vida, porque você é uma pessoa, se você é uma pessoa que não conseguiu liberar perdão e você está ressentida e magoada com alguém, sinto muito te dizer, você é uma pessoa que não consegue prosseguir para o futuro. Você fica no seu passado, porque você fica remoendo todos os dias, a todo momento, aquilo que fizeram com você. Isso impede você de viver bem o seu presente. Isso te impede de chegar ao futuro que Deus tem para com a sua vida. Lembra que eu falei que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E essa abundância de Deus, você nunca vai conhecer se você continuar com essa pessoa atrelada à sua vida, se você continuar magoada e ressentida com as coisas que te aconteceu. Então, em nome de Jesus, eu sei que pode parecer difícil. Eu sei que às vezes não pode ser, sabe, não é do dia para a noite que você vai conseguir fazer isso, né? Dar o grito da sua alma e falar: chega, basta, eu vou perdoar. Não é porque eu quero, porque eu sou boa, não é porque essa pessoa merece, mas é porque eu quero viver. É porque eu quero as bênçãos do Senhor na minha vida, porque eu quero viver aquilo que o Senhor prometeu, que eu teria uma vida e uma vida com abundância. Só que se nós não atentarmos para os princípios de Deus, isso é um princípio de Deus.
O perdão é um princípio de Deus que ele nos ordena perdoar. O Pai Nosso, você ora o Pai Nosso? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Se você não perdoar quem te ofendeu, o Senhor Jesus não perdoa tudo aquilo que você faz de errado. E você faz coisa errada, não faz? Todos nós fazemos. Todos nós precisamos que Deus nos perdoe. Então, se nós não perdoamos, nós não recebemos o perdão de Deus. A bênção de Deus não está sobre as nossas vidas se nós não conseguimos perdoar. Entendeu? Então, sem a bênção de Deus, não tem vida abundante. Você está entendendo? Então, minhas queridas, em nome de Jesus, vamos liberar esse perdão. Ora, nem que você tenha que todo dia acordar e dormir e falar: pela fé, eu perdoo fulano em nome de Jesus. Eu perdoo fulano em nome de Jesus. Mesmo que você não queira, mesmo que você não sinta de fazer isso, declara com a tua boca. Porque daqui a pouco isso daí vai encher teu coração. Isso vai encher teu coração. Quanto mais você falar que você perdoa, quanto mais você falar que você perdoa, eu perdoo, você vai conseguir perdoar. Porque quando nós fazemos isso, quando nós declaramos isso com a nossa boca, há algo que acontece no mundo espiritual e Deus assina embaixo e fala: não, eu vou dar força, eu vou dar graça, e ela vai conseguir perdoar. Você vai conseguir esquecer o que fizeram? Não esquece. Eu seria hipócrita, a não ser que você pegue Alzheimer, qualquer problema de cabeça, entendeu? Para você esquecer, mas não esquece. Só que isso daí vai passando o tempo, sabe? Você coloca ali uma atadura nessa ferida, né? Eu falo que a atadura da ferida é a palavra de Deus. Você coloca e deixa ali. Aquela feridinha tampadinha, não fala mais sobre isso, procura não pensar mais sobre isso que fizeram com você, né? Deixa lá quietinho. Daqui uns dias, né? Vai passando o tempo, essa ferida ali por baixo dessa atadura, ela vai criar uma casquinha. E aí depois que essa casquinha sair, não cutuca não, viu? Não cutuca que sangra de novo, espera cicatrizar, a casquinha sai sozinha. Essa é a regra do corpo. A casquinha, ela sai sozinha. A hora que a casquinha da tua ferida cair, lá por baixo vai estar cicatrizado. Então, quando você lembrar disso que fizeram com você, já não vai mais doer. Você vai lembrar do que aconteceu? De tempos em tempos a gente lembra. Só que já é uma coisa que não dói mais. Você está entendendo? E José deu o grito da alma dele. E ali, naquele grito, naquela decisão que ele tomou, através daquele choro, né? Nessa decisão que ele tomou de perdoar os seus irmãos, minhas queridas, todos eles foram abençoados. José, ele foi abençoado porque perdoou e ele já era o governador do Egito e ele foi próspero, ele foi abençoado ali no Egito. José morreu lá no Egito, entendeu? Abençoado. E os seus irmãos também foram abençoados ali no Egito através da vida de José e todo mundo ficou feliz. Você está entendendo? Então, quando nós liberamos o perdão, quando nós fazemos aquilo que é a vontade de Deus, tudo que acontece vai bem. A bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Nós somos curados, nós somos libertos. A nossa vida é transformada. Você deixa de ser amarga, você deixa de ser ressentida, você deixa de ser dura, você deixa de ser, sabe, uma pessoa seca, para novamente você ser uma pessoa abençoada, iluminada, uma pessoa que faz bem para as pessoas, uma pessoa que todos querem ficar perto de você. A bênção de Deus na sua vida, ela transparece, né, no seu rosto. Você abençoa as pessoas são abençoadas através da sua vida e todo mundo ao seu redor fica bem. Agora, quando você está ressentida, quando você está magoada, quando você está entristecida, amarga, ferida, você só consegue fazer mal para você mesmo e ao seu redor todo mundo sofre porque você maltrata as pessoas, você fica mal-humorada porque você é infeliz. Não tem como ser feliz quando a gente carrega
esse peso sobre nós. Agora, quando você se liberta desse peso, todo mundo é abençoado através de você. Todo mundo que está ao seu redor também é abençoado junto com você. Amém? E aqui, José, ele descobre que não foi os irmãos dele que venderam ele para o Egito. Aqui, ó, olha só o que diz nessa palavra. Agora não vos entristeçais, nem pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou. E José descobriu que foi Deus que enviou ele para o Egito. Os irmãos dele foi só um canal que Deus usou para algo grandioso que Deus queria fazer ali no Egito e na própria família de José, porque a família de José não morreu de fome, porque José era governador e José, com a sabedoria que veio de Deus, José fez o Egito prosperar em terra seca, em terra ali de, sabe, onde tinha escassez. José fez ali prosperar o Egito, e através da prosperidade do Egito, os irmãos e os pais de José foram abençoados também e não morreram de fome. Então foi Deus que levou José para o Egito. Ele sofreu tudo isso porque tinha um propósito de Deus nisso. Você está entendendo? Então, minha querida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados por seu propósito. Se Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai usar de várias formas e, infelizmente, somente a dor ensina. É com a dor, é com o sofrimento, é com as tribulações que nós nos tornamos melhores. Você está entendendo? Então tudo que nós passamos, Deus usa do sofrimento e tudo que a gente passa para que hoje eu e você pudesse ser melhor. Então Deus quer fazer de você uma mulher melhor. Deus quer fazer de você uma mulher que é um canal de bênção na vida das pessoas que convivem com você. Então aceita o que você passou. Aceita e recebe isso não com tristeza, mas como uma bênção de Deus. Como ali um trajeto que Deus fez você trilhar para que você fosse um instrumento de bênção na vida das pessoas. Então aceita isso e recebe essa palavra em nome de Jesus. E seja curada, seja liberta a partir de hoje. Aplica essa palavra na tua vida. Libera o perdão para essa ou essas pessoas que te feriram, que te fizeram mal. A partir de hoje, faça esse esforço, faça o que eu disse, eu já fiz isso. Começa a falar, Senhor, eu libero fulano, eu libero ciclano, Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. Senhor, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E você vai ver, você vai conseguir perdoar e a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba nessa manhã a cura para sua alma ferida, a libertação. Amém? Perdoe. Essa é uma das chaves para a cura daquilo que você está passando. Para a libertação. Libera o perdão. Perdoe e aplica essa palavra na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor.